O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques, do canal Astronews e Observatório Sonier. Vamos a mais um boletim de cometas e asteroides, e no episódio desse mês nós vamos fazer uma entrevista com Pedro Bernardinelli, que teve uma participação fundamental na descoberta de um cometa muito interessante, o C/2014, o N271. Ele e o seu orientador descobriram esse cometa a partir de pesquisas usando o Dark Energy Survey durante vários anos. E um desses objetos tratava-se desse cometa, que pode ser o maior cometa já descoberto até hoje em termos de tamanho de núcleo. Esse tamanho ainda vai ser confirmado nos próximos anos, mas ele chamou bastante a atenção da comunidade astronômica em geral. Eu tentei resumir os pontos mais interessantes nessa entrevista que nós fizemos no nosso canal com o próprio Pedro. Vamos então agora apresentar essa entrevista. Então, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Pedro Bernardinelli. Boa noite, meu amigo. Oi, boa noite, Cristóvão. Bem, primeiramente, pela sua vez, obrigado aí pela sua disposição aqui em dar essa entrevista para nós. Acho que é muito importante essa descoberta aí que vocês fizeram, né? E os astrônomos aí estão oriçados para saber mais sobre o objeto, e principalmente porque nós vamos ter muito tempo para estudá-lo, né? Então, eu queria te perguntar primeiro, você fazer só um breve histórico aí da sua vida acadêmica, né, seu currículo, rapidamente, só para o pessoal se situar, e depois a gente começa a bater um papo. Então, a palavra é sua aí. Beleza. Eu fiz minha graduação na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física, entre 2012 e 2015. Em 2016, eu me mudei aqui para Filadélfia, nos Estados Unidos, onde eu comecei meu doutorado na Universidade da Pensilvânia. Desculpa. Eu terminei meu doutorado alguns meses atrás, em maio, e em setembro eu vou começar um pós-doutorado na Universidade de Washington, em Seattle, do outro lado do país. Então, basicamente, essa foi minha carreira até agora. Eu ainda sou razoavelmente jovem, padrão da área. Uhum. E a minha pesquisa do doutorado foi em objetos no sistema solar. Tá, então você já vai partir para o pós-doutorado com uma boa descoberta aí, né? Pois é. Eu estava em Seattle semana passada, no domingo fui almoçar com o meu futuro chefe lá, e minha esposa ficou me enchendo o saco que eu não falei para ele sobre essa descoberta. Devia ter falado. Dá primeiro só uma visão aí do que é o Dark Energy Survey, primeiro, só para depois a gente entrar na parte do sistema solar. Beleza. O Dark Energy Survey é um projeto organizado por várias instituições de 8 países diferentes, incluindo o Brasil. E a ideia do projeto é medir a distribuição de galáxias no universo para medir distribuição de matéria escura e de energia escura. E, então, é um projeto que não é voltado para o sistema solar, ele é voltado para cosmologia mesmo. Uhum. E nós tiramos dados entre 2013 e 2019, nós temos 6 anos total de dados desse projeto. Todos os dados já foram tirados. O pessoal de cosmologia acabou de lançar os resultados dos primeiros 3 anos, e a gente está prestes a lançar para o sistema solar resultado usando todos os 6 anos de dados do projeto. E aí, como é que é a sua pesquisa nessas imagens? Eu vi que você tem um trabalho computacional, você desenvolveu um software, né? Desenvolveu um processo aí bem complexo aí para extrair essas informações das imagens, né? Conta um pouquinho mais sobre isso aí. Uhum. A maneira clássica como as pessoas buscam por objetos no sistema solar, desde Clyde Tombaugh, quando ele descobriu Plutão, é que você tira várias imagens da mesma região do céu, de preferência com algumas horas ou alguns minutos de diferença, e aí você tenta ver as coisas se mexendo. Se tem uma coisa se mexendo, você vai lá e tenta seguir esse objeto
na direção que ele está indo e tal, e para confirmar objetos no sistema solar. O problema do DES é que, como ele foi feito para cosmologia, a gente não tem imagens na mesma noite ou até mesmo na mesma semana das mesmas regiões do céu. A gente tem imagens, às vezes, semanas ou até meses depois. E o problema disso é que é muito complicado você ver os objetos se mexendo. Então a gente precisou desenvolver uma série de softwares que conseguiam identificar coisas que podiam ser objetos se mexendo, a gente costuma chamar esses objetos de transientes. Desses transientes, a gente tenta conectar eles em órbitas que podem fazer parte de objetos do sistema solar, e aí sim fazer uma verificação para ver se é algo real ou não. Meu projeto de doutorado basicamente foi desenvolver esse software. Grande coisa que fiz no meu doutorado foi o desenvolvimento do software que faz isso, do começo ao fim. E a primeira parte, a identificação de transientes, a gente compara todas as nossas imagens com os catálogos de imagens somadas, e aí a gente vai lá e tenta achar o que mexeu. Só uma pergunta aqui, vocês comparam com imagens que vocês fazem de biblioteca, ou você compara direto com o catálogo? Direto com os nossos próprios catálogos, a gente usa só os nossos próprios dados para fazer isso. Então, são catálogos produzidos pelas imagens do DES, é isso? Isso. Aí, desculpa mais de interromper mais um pouquinho, mas vocês fazem astrometria pelo Gaia, usando Gaia? Sim, a gente desenvolveu um software de astrometria como parte desse projeto, usando o Gaia. Nosso mais recente usa o segundo release de dados do Gaia, e a gente sabe a astrometria da DCAM extremamente bem. A gente tem o nosso erro limitante para objetos mais brilhantes é turbulência na atmosfera com 10 milissegundos de ar. Então a nossa astrometria é excepcional. Você fez um trabalho sobre essa questão de turbulência da atmosfera aplicada na astrometria, né? Isso. Isso é uma coisa que o meu orientador de doutorado tem feito já há alguns anos, e ele se orgulha muito da qualidade da astrometria que ele conseguiu fazer com... Foi quanto? 10 mass que vocês conseguem? Isso, 10 milissegundos de arco. Tá. Isso realmente é uma coisa fantástica, né? Bem, então conta um pouquinho mais aí, quantos objetos vocês encontraram lá, novos, e quantos foram detectados, quer dizer, quantos foram detectados e quantos desses detectados foram objetos novos? Quando a gente produziu o nosso catálogo de transientes, eu vou falar alguns números que são meio assustadores, a gente tinha 100 milhões de candidatos de coisas se mexendo no céu. Desses 100 milhões de candidatos, a gente começou a brincadeira de ligar pontos, basicamente ligando 2 pontos, depois 3 pontos, depois vários pontos até formar uma órbita. E nós fomos desses 100 milhões de transientes para 10 trilhões de pares, depois para 1 trilhão de triplas. Cada uma dessas triplas a gente foi e buscou outras detecções. No final, a gente tinha 30 mil coisas que pareciam com uma órbita razoável no sistema solar. Aumentamos o processamento, fizemos várias outras coisas de confirmação e etc. Chegamos num catálogo, o catálogo final dos 6 anos do DES tem 817 objetos. Objetos transneptunianos. Por comparação, o maior projeto até agora tem 818. Então a gente, por um objeto, não foi maior. O que foi um pouquinho triste. Desses 817, na nossa primeira análise, que usou os 4 primeiros anos do DES, a gente tinha 245 objetos novos. Ou seja, 245 objetos descobertos pelo DES. Nessa segunda análise, eu não me lembro o número de cabeça, eu acho que são 436 objetos novos. Então, no total, nós descobrimos mais de 600 objetos novos na região transneptuniana. Bem, desses 600 aí objetos, apareceu um cometinha pequenininho aí, né? Pois é. Pois é, a minha primeira análise desse objeto, na verdade, eu nem me preocupei muito com o tamanho, porque eu estou acostumado com o tamanho de objetos transneptunianos, que vão de... muito maiores, né? Do que a gente tem nos dados, vão de 50 até 2.000 quilômetros. A gente tem Ares, é um dos objetos que tem nos nossos dados, que é um dos 2 maiores planetas anões na região transneptuniana.
Então o tamanho nem me assustou na primeira vez que a gente viu esse objeto. O que me assustou mesmo foi a órbita, né? Uma órbita claramente vinda da nuvem de Oort, então provavelmente seria um cometa ou alguma coisa similar. Pois é, foi uma grande surpresa. Assim que eu vi o objeto, eu criei a série de imagens que a gente usa para fazer a confirmação, eu mandei para o meu orientador e foi, meu, dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui tá estranho. Eu mandei, depois que ele falou que ele achava que era um objeto de verdade, e eu concordei com ele, aí sim eu mandei os elementos de órbita, e aí a gente teve que parar e conversar um pouco sobre esse objeto para tentar entender o que estava acontecendo. Esse objeto vocês determinaram após foi desde 2004 até 2018, foi isso? 2014 a 2018. 2014 a 2018, né? Isso. E vocês, vamos dizer assim, levam esse tempo todo para ter certeza do objeto, porque vocês não têm as imagens seguidas, né, da mesma região, né, como você falou, né? Uhum. Então você tem que fazer uma pescaria lá, né? Exato. Essa pescaria, como você disse, eu adorei o termo, levou mais de 6 meses. Eu comecei em setembro do ano passado, terminei 100%, eu acho que em abril. Então foi muito trabalho, foram quase 20 milhões de CPU horas. Isso dá 2.000 anos no computador resolvendo exatamente o mesmo problema. Então foi um tempo computacional assim absurdo. Eu usei toda a alocação computacional do DES por 6 meses e algumas pessoas ficaram meio irritadas comigo. E a gente começou essa análise com os anos completos, com todos os 6 anos de dados do DES, só no começo do ano passado, porque por causa da quantidade de imagens que a gente tem, leva um tempo bem grande para fazer toda a criação dos catálogos, todo o processamento e tudo mais que faz parte do projeto. E aí fazer toda a busca também levou um tempo desgraçado, por isso que muita gente estranhou que a gente só tem imagens de 2014 e 2018, mas é porque o DES, por ser uma máquina muito maior do que só uma busca de objetos do sistema solar, tem vários outros passos que precisavam ser feitos antes da gente poder usar as imagens para isso. Bem, e quando vocês enviaram as informações para o Minor Planet Center, vocês, obviamente, pelo que eu entendi, vocês não tinham indicação que era um cometa, né? Isso. Porque ele não estava ativo, né? Isso. A gente fez uma análise, a gente comparou com imagens de estrelas, como é padrão na área, e nas nossas imagens não tinha indicação nenhuma de atividade. Então, deixa eu mostrar primeiro uma imagem feia, depois eu mostro uma imagem bonita. Tá. Vamos lá. Primeiro, essa imagem aqui, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aqui. Ok. Isso aqui é uma imagem do DES. É uma combinação de todas as 30 e poucas imagens que a gente tem nesse objeto, então a gente fez uma soma delas, e basicamente é esse pontinho branco aqui, pixelado, é meio decepcionante em comparação com muitas das imagens artísticas que já fizeram do objeto. Você fez isso aí, essa imagem é um resultado de várias imagens, né? Isso, é uma combinação de 30 e poucas imagens. E elas foram somadas na velocidade de direção do objeto. Como a gente tem imagens de 90 segundos, a gente acaba não tendo trailing, eu não sei falar isso em português, então a gente não precisa se preocupar muito com a direção, é só cortar as imagens e somar mesmo, bem simples. E aí hoje nós lançamos um press release, uma coletiva de imprensa pelo NOAA Lab, que é quem controla o Cerro Tololo e outros observatórios, e eles fizeram essa imagem incrível. Isso aqui é uma combinação de várias imagens do DES. Uhum. Então, eu acho que essas imagens são em 2017, e aqui, esse pontinho é o nosso cometa. Eles também fizeram um vídeo, se você me permite, eu vou compartilhar, que eu achei muito legal. Objetos desses aí da nuvem de Oort e TNOs, eles têm um albedo muito baixo, né? Por volta aí de 4%, eu acho, se não me engano.
né? E esses cálculos aí iniciais foram baseados na magnitude absoluta dele? Isso. Se não tem nada, a magnitude absoluta que a gente 7.8. 7.8, isso. E sem atividade, então... Sem atividade, dependendo do albedo que você assume, vai de 100 a 200 quilômetros, eu acho que é o que a maioria das pessoas tem usado. Uhum. Pois é, e aí, nos principais desafios nossos agora, que a gente pegar uma ocultação dele, por ser um objeto que vai estar muito distante, muito pequeno, né, os padrões aí normais, né, não vai ser uma coisa muito fácil, principalmente que a gente tem que determinar a órbita dele bem melhor ainda, né, mas nós vamos ter 10 anos pela frente para determinar isso aí melhor, ver se tem uma ocultação, mas vai ser um mas de qualquer maneira, a pior hipótese é por volta de 90 quilômetros, né, o tamanho dele, né. Eu acho que é por aí, sumindo um albedo bem alto, acho que uns 90 quilômetros é um tamanho razoável. Vou mostrar aqui para o pessoal a imagem que nós fizemos aí no SONIA do objeto. Não está assim uma maravilha, mas é o que deu para registrar. Talvez tenha sido a primeira imagem feita aqui no Brasil dele. Está aí, ó, a imagem do objeto. Aqui estão as estrelas. Isso aqui foi uma imagem mais ou menos 1h30 de integração, né, com várias imagens, né, mais de 134 imagens. E aqui está o objeto. Como eu falei, tem muitos cirros que estavam atrapalhando, então a imagem não ficou aquela mil maravilhas. Bem, aí o Marcos Teodoro, se você soubesse que esse cometa chocaria com a Terra, você aceitaria que pusesse seu nome nele? Acho que no caso desse, você ia estar muito mais preocupado com como que a gente ia escapar dessa do que com o nome do objeto. E qual a magnitude máxima prevista que ele vai atingir? Esta é uma excelente pergunta, Walter. Nós não temos ainda ideia precisa disso, né? Já vi gente comentar aí hoje que pode chegar desde magnitude 11, que seria a melhor hipótese, até magnitude 15, por volta dessa... Isso aí no periélio, em 2031, né? Antes da gente saber que ele tinha atividade, a gente estava estimando 18, então... A estimativa do MPC é por volta de 18, mas só que ele já está quase uma magnitude e meia mais brilhante do que as efemérides, né? O Luiz Araújo pergunta, esses 817 TNOs identificados, alguns ou muitos tendem a ser classificados como planetas anões do futuro? Ótima pergunta. Nós temos 4 ou 5 planetas anões, eu não me lembro mais o número certo. Em 2017, alguns colaboradores meus da Universidade de Michigan descobriram que na época era o segundo planeta não mais distante identificado. Em 2014, o Z221, uma coisa assim. Ele foi descoberto a 92 unidades astronômicas, então extremamente distante. Eu acho que foi a primeira grande descoberta do sistema solar do 10. O pessoal fez um trabalho muito legal em que eles pegaram imagens do ALMA, etc., para medir o tamanho direitinho. Foi um trabalho muito bacana. E foi eu acho que certo falar que foi o primeiro grande trabalho do 10 em sistema solar. Bem, o nosso amigo Juarez Carvalho, se fosse chocar com a Terra, com certeza daria o nome do orientador. Muito amigo, hein? Isso aí. O Carlos Alexandre pegou. Os pesquisadores já têm alguma ideia de como esses objetos da nuvem de Oort saem da sua órbita e deslocam para dentro do sistema solar? Essa é uma ótima pergunta e é algo que eu tenho pensado bastante nas últimas semanas, por motivos bem óbvios. A ideia é que, quando o sistema solar se formou, uma quantidade absurda de material foi chutada para fora pelos planetas. Os planetas se formaram mais para dentro do sistema solar de onde estão hoje, e conforme eles migraram, que é o termo que a gente usa, eles chutaram esses objetos para fora e formou a nuvem de Oort. E aí a ideia é que, com o passar do tempo, você tem perturbações muito fracas dos planetas, você tem perturbações do centro da galáxia, se chama marés galácticas,
você tem perturbações de outras estrelas passando próximo do sistema solar, e com a acumulação dessas várias perturbações durante milhões de anos, alguns objetos acabam sendo meio que chutados para dentro do sistema solar e ficam nessas órbitas excêntricas que passam para dentro do sistema solar. A gente fez um estudo bem preliminar com esse objeto. A gente acredita que entre 3 e 4 milhões de anos atrás, que é mais ou menos o período da órbita, que ele chegou a 4 unidades astronômicas do Sol. Então, essa é no mínimo a segunda passagem dele pelo interior do sistema solar. Tá, e ele, acho que o afélio dele está por volta de meio ano-luz, é isso? Por aí, 40 mil unidades astronômicas, que acho que dá meio ano-luz. Que a esfera de Rio do Sol é por volta de 1,1 anos-luz, se não me engano, né? Eu acho que é por aí. E tem outra pergunta interessante, que eu acho que até você já mencionou lá no seu site, no trabalho, não estou lembrado. Pedro, parabéns pelo trabalho. O suposto planeta X, né, ou, na verdade, o 9º planeta, né, ou 10º planeta aí, né, poderia estar dentro desses 817 objetos confirmados. O que vocês viram de coincidência desses objetos que vocês encontrarem em relação àquelas teses que já foram lançadas sobre o planeta X? Essa pergunta me deixa muito feliz. Muito feliz, você não faz ideia. Porque isso foi um dos grandes projetos do meu doutorado. Na verdade, uma das coisas que incentivou a gente a fazer essa busca por TNOs no 10 foi tentar achar o planeta X. Porque quando as primeiras ideias apareceram, alguém dentro da colaboração, já não lembro mais quem, foi lá e fez uma conta e viu que a gente teria uma chance muito boa de observar. E a gente não achou, não está nesses 817. O objeto mais interessante que a gente achou foi de longe esse cometa, mas nós achamos vários TNOs extremos, que são os que foram usados para postular a existência desse nono planeta no sistema solar. E a ideia da teoria é que esses objetos parecem estar alinhados, eles parecem apontar para uma direção preferencial no sistema solar. Um dos meus artigos até agora, e um artigo seguinte de um colaborador meu, a gente analisou os objetos tanto encontrados pelo 10, como pelo 10 junto com outros projetos, e a gente tentou ver se existia essa tendência deles serem alinhados ou não. E o que a gente percebeu é que, ao que tudo indica, os objetos não têm nenhum alinhamento. Eles são consistentes como tendo sido em qualquer lugar do céu, mas com a direção que a gente apontou. Então, ao que tudo indica, segundo os nossos dados, o planeta X não existe. Essa é a grande conclusão de um dos nossos trabalhos. Então, como a gente não achou o planeta, a gente foi lá e tentou destruir a teoria. Brincadeiras à parte, a gente fez a estatística direitinho. No final, é assim que ciência é feita. Como é que chama o cara lá? O Mike Brown e o Constantin Batista. O Mike Brown. Ele não deve estar muito feliz com você, não. Não, quando o meu artigo saiu, eu acho que ele fez alguma coisa no Twitter. Quando o artigo do meu colaborador saiu, que juntava o meu e com de alguns outros projetos, ele fez um post extremamente nervoso no blog dele, tentando destruir o trabalho do colaborador. Qual seria a distância de passagem mais próxima da Terra e quando vai ocorrer? O ponto mais próximo que esse objeto vai chegar do Sol é 10,9 unidades astronômicas, isso é um pouquinho depois da órbita de Saturno, mas por causa da inclinação desse objeto, o periélio provavelmente vai ser aqui e a Terra aqui, então vai ser muito distante da Terra. O Scott Carey, vocês veem algum problema com a imprensa não especializada já estar exagerando, dando a impressão de que o cometa seria um espetáculo visual, quando tudo indica que não? Isso é uma pergunta muito complicada e muito interessante. É um problema com tudo na divulgação científica, infelizmente. Existem muitos exageros em várias coisas, não só nesse problema em específico. E eu acho que por isso que é muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo agora. Para poder esclarecer essas dúvidas, para quem realmente estava envolvido na pesquisa poder falar, não, na verdade a coisa realmente é desse jeito, ou daquele jeito, e etc. Essa técnica sua poderia ser usada no Vera Rubin Observatório? Ótima pergunta. O motivo pelo qual eu estou indo para a Universidade de Washington é para entrar no Vera Rubin. Eles me contrataram exatamente por isso, exatamente pela técnica que eu desenvolvi. Então,
Nos próximos anos eu vou entrar para valer no projeto e, para quem não conhece, é um projeto maravilhoso. Eles vão medir mais ou menos metade do céu a cada 3 dias. É uma coisa assim absurda. Os números que as pessoas falam é que eles acham que vão descobrir 40 mil TNOs durante os 10 anos do projeto. Por comparação, hoje a gente sabe da existência de por volta de 4 mil desses objetos. Então, é 10 vezes mais tudo que a gente sabe hoje. Então, vai ser um projeto maravilhoso e vai ser muito divertido nos próximos anos participar de um projeto desse nível. E assim, teoricamente, obviamente, você vai ter que adaptar algumas coisas do seu software para sensibilidade do... O Bear Rubbing, para quem não sabe, é o LSST, né? Que vai ser, se não me engano, eles vão começar a parte observacional, operacional em 2023, não é isso, Pedro? 2023? A data? Isso. Eles tiveram um pouco de atraso por causa da pandemia. Eu acho que o projeto mesmo começa em 2023. Isso, e então a grande questão, a diferença do LSST para o que o Pedro já fez com o Dark Energy Survey é que o Dark Energy Survey imagiava as regiões de vez em quando e você tinha que juntar aquelas informações. O LSST, pelo menos a cada 3 dias, ele vai voltar daquela região, né? Então, que vai gerar muito mais milhões, e ele vai ser muito mais sensível, né, do que o Dark Energy Survey, né? Isso. Bem, pessoal, então esses aí foram os principais pontos que eu selecionei na entrevista, e o interessante desse objeto é que pelo menos nos próximos 10 anos, ele vai estar muito bem localizado para ser observado aqui no hemisfério sul, o que vai proporcionar aos astrônomos, principalmente aqui os amadores brasileiros, a tirar várias imagens deles nos próximos 10 anos. Ok? Um abraço a todos e até o próximo boletim.